Meu nome é Laurent Dubois, tenho 58 anos. Minha vida em Paris era como um filme francês antigo, onde o protagonista saboreia um café em uma cafeteria às margens do Sena, observando silenciosamente as pessoas passarem, indiferente a tudo. Eu já fui gerente sênior em um banco de prestígio, administrando um fundo de investimento de bilhões de euros. Aposentei-me aos 55 anos com economias suficientes para viver confortavelmente pelo resto da vida. Mas 2 divórcios me deixaram apenas com uma mansão grande e vazia no 12 Grau Arrondissement. Meus 2 filhos e minha filha nunca ligam. Às vezes me pergunto se eles me esqueceram ou simplesmente não querem se preocupar com um pai que um dia foi ocupado demais com o trabalho. Toda manhã, eu acordo em um quarto imenso, com tetos altos, e o canto dos pássaros do jardim dos fundos entra suavemente. Mas nunca senti que este fosse realmente o meu lar. Parece mais um hotel de luxo onde estou hospedado temporariamente. Desço a velha escada de carvalho. O aroma de café da máquina automática paira no ar. Tomo um gole do café preto e amargo. Olhando pela janela, vejo uma longa fila de carros de luxo estacionados em silêncio. Ninguém se cumprimenta. Os vizinhos passam apressados pelas cercas de ferro ornamentadas sem olhar para trás. Todos estão com pressa para ir ao trabalho ou aos shoppings de grife. Lauren, você parece tão solitário, meu velho amigo, disse meu amigo Jean-Pierre durante nosso jantar mensal em um restaurante com estrela Michelin, onde relembramos os velhos tempos. Jean-Pierre, também investidor, mudou-se para a Suíça. Você tem tanto dinheiro, mas sua vida é tão vazia. Forcei um sorriso. O dinheiro pode comprar tudo, não é? Jean-Pierre riu alto. Exceto a felicidade verdadeira. Você já ouviu falar do Visto Gold do México? Um programa que permite que a elite aposentada se mude para lá para residência de longo prazo, com impostos baixos e um custo de vida barato. Tenho um amigo que foi para lá e está muito confortável. México, franze a testa. As imagens que me vieram à mente foram de desertos empoeirados, ruas lotadas e pessoas sempre sorrindo para pedir gorjetas. Aquele país é quente, sujo e lento. Pessoas pobres que sorriem para enganar os turistas, certo? Afinal, eu vivo em Paris. Jean-Pierre balançou a cabeça. Você deveria pesquisar. A Europa está enfrentando inflação e altas taxas de juros. Seu dinheiro está diminuindo a cada dia. No México, o euro rende muitos pesos. Um apartamento de luxo custa menos que sua casa aqui, e você ainda recebe um cartão prioritário com privilégios especiais. No início, não dei atenção, mas naquela noite não consegui dormir. Abri meu computador e pesquisei Visto Gold México. A tela se encheu de imagens de luxuosos apartamentos com vista para o rio, hospitais com credenciamento internacional e avaliações de europeus que já haviam se mudado. Uma vida nova, relaxada, sem preocupações com a inflação. Ri para mim mesmo. É só propaganda, mas no fundo, sentia-me cansado de Paris. Os invernos longos e intermináveis, com sua neve leve e persistente. As pessoas nas ruas só olhavam para o chão, nunca fazendo contato visual. Uma vez, pensei em suicídio após meu segundo divórcio, mas o dinheiro me segurou. 2 semanas depois, tomei uma decisão. Entrei em contato com uma empresa de serviços para solicitar o Visto Gold, que exigia o depósito de pelo menos 20 milhões de pesos em um banco mexicano, a compra de um apartamento ou um investimento. Optei por comprar um apartamento de luxo no coração da cidade do México por menos da metade do preço da minha casa em Paris. A representante me disse, você terá uma vida completamente nova. O avião pousou no Aeroporto Internacional Benito Juárez de madrugada. Ao sair do avião, o ar seco e rarefeito da altitude me atingiu, um contraste gritante com a umidade que eu esperava. O cheiro de café torrado e pão doce das cafeterias do aeroporto era forte. Resmunguei para mim mesmo. Por que é tão caótico? O oficial da alfândega sorriu. Bem-vindo, senhor, disse ele em um inglês com sotaque. Acenei com a cabeça sem responder. Um táxi me levou em direção ao centro da cidade. O trânsito era horrível. Os carros estavam parados por quilômetros, o som das buzinas era incessante e a fumaça do escapamento enchia o ar. Olhei pela janela e vi vendedores ambulantes zigue-zagueando pelo caos,
seus rostos marcados por uma calma resiliência enquanto cuidavam de seus negócios. Este país é verdadeiramente lento, murmurei. O motorista de táxi sorriu no espelho retrovisor. Esta é a cidade do México, senhor. Você se acostumará com o trânsito. Meu apartamento ficava em um andar alto com vista para o Paseo de la Reforma, espaçoso e luxuosamente mobiliado. A governanta, senhora Helena, vinha limpar todos os dias. Ela tinha um sorriso largo e caloroso. Buenos dias, senhor Lauren. Acenei com a cabeça, sem sorrir de volta. Pensei comigo mesmo. Esse tipo de sorriso é definitivamente para conseguir uma gorjeta maior. Nos primeiros dias, vivi como em Paris, saboreando café na varanda, olhando para o trânsito congestionado abaixo e assistindo às notícias europeias na TV. A inflação na França ainda estava alta e as taxas de juros do banco estavam corroendo minhas economias. Liguei para meu filho. Papai se mudou, eu disse. Ele respondeu secamente, ok, papai, e desligou. Senti-me solitário, mas não admitia. Comecei o processo oficial para o visto Gold. Exigia ir ao Instituto Nacional de Migração, e a papelada era esmagadora. Reclamei com a representante. A burocracia mexicana é tão lenta, tenho que esperar meses. Ela sorriu calmamente. Senhor, eu cuidarei disso. 2 semanas se passaram sem notícias. Liguei com raiva para a representante e a repreendi. Pelo que estou lhe pagando tanto? Desculpe, está em processo, senhor. Ela se desculpou. Desliguei, frustrado, e sentei-me olhando para a cidade. O trânsito ainda estava parado, o som das buzinas era implacável, e o cheiro de comida de rua, pimentas picantes e carne grelhada, subia, irritando meu nariz. Fechei a janela, dizendo a mim mesmo, este país é realmente caótico. Mas então, um dia, o telefone tocou. Era um funcionário do escritório de relações exteriores, falando um inglês claro. É o senhor Lauren. Seu processo está quase concluído, mas há um ponto que precisa de correção. Estou ligando pessoalmente para informá-lo. Peço desculpas pela demora. Fiquei surpreso. Você está me ligando no meu apartamento? Por que teve que ligar diretamente? Ele riu levemente. Queremos que nossos clientes se sintam à vontade, senhor. Por favor, sorria um pouco. Desliguei, atordoado. O calor em sua voz me confundiu. Foi a primeira vez em anos que alguém me demonstrou tal preocupação pessoal sem me conhecer antes. Desci para comprar café. O trânsito ainda estava congestionado, o cheiro de escapamento misturado com o de comida de rua. Resmunguei novamente. Como alguém pode viver aqui? Mas no fundo, uma dúvida começou a se formar de que a vida fria e distante em Paris talvez não fosse tudo. Na manhã seguinte, acordei muito cedo. A luz do sol brilhante entrava pelas cortinas finas, ofuscando meus olhos. Levantei-me e fui para a varanda, minha mão agarrando o corrimão de ferro frio. Olhando para a rua, o trânsito era tão denso quanto um formigueiro, o som das buzinas incessante, e a névoa de poluição pairava no ar, misturada com o cheiro de café da manhã das barracas de rua abaixo. Respirei fundo, meu nariz ardeu com um cheiro forte e picante de pimentas assadas que me fez lacrimejar. Como este país pode ser tão intenso? Murmurei e voltei para dentro, ligando o ar-condicionado no máximo para afastar a película pegajosa da minha pele. Senhora Helena bateu na porta na hora certa. Ela trouxe uma bandeja de café da manhã, chilaquiles, uma tigela de pozole e frutas frescas cortadas. Buenos dias, senhor Laurent. O café da manhã está servido. Ela sorriu amplamente, seus dentes brancos e limpos. Acenei com a cabeça sem responder e sentei-me à mesa. Comi uma colherada de chilaquiles. O sabor picante, salgado e rico, me fez franzir a testa. A comida mexicana é muito picante, murmurei. Senhora Helena riu. Os franceses preferem comida mais suave, não é? Farei um ovo cozido para o senhor daqui a pouco. Ela disse e foi limpar o banheiro. Observei-a ir. Aquele sorriso me deixou desconfortável. Era certamente um sorriso por seu salário. Depois do café da manhã, decidi sair. A representante me disse que eu precisava ir ao banco para transferir o depósito para o visto Gold. Um táxi rosa-choque parou em frente ao prédio. O motorista era um homem de meia idade com uma camisa polo amarela. Para onde, senhor?
Ele perguntou com um sorriso. Eu disse o nome do banco. Ele assentiu. Ok, senhor. Está um pouco engarrafado, mas vou colocar uma música para o senhor. Ele ligou o rádio, e o som animado da música mariachi encheu o carro. Franzi a testa. Pode desligar? Ele riu. Ok. Minhas desculpas, senhor. No caminho, o trânsito estava realmente parado. Ficamos parados por um longo tempo, a buzina do carro ao lado soando alto. Olhei pela janela e vi motociclistas zigue-zagueando pelas frestas estreitas, seus rostos cobertos de suor, mas eles sorriam e falavam ao telefone. Os mexicanos estão acostumados a esse caos? Pensei. O motorista se virou para mim. O trânsito da cidade do México é assim todos os dias, senhor. Mas estamos acostumados. Apenas sorria e chegaremos lá em breve. Não respondi. Olhando para o relógio, levou quase 1 hora para chegar ao banco. O banco era uma agência grande e moderna no centro da cidade. Uma recepcionista de terno azul elegante me cumprimentou com um sorriso. Bem-vindo, Sr. Laurent. Já preparamos seus documentos. Fiquei assustado. Como ela sabia meu nome? A representante deve tê-los informado. Ela me levou a uma sala privativa e me sentou em uma mesa de madeira polida. Ela explicou o processo de transferência do depósito de 20 milhões de pesos. Depois disso, o senhor receberá seu cartão prioritário com muitos privilégios especiais. Assinei todos os papéis rapidamente, mas minha mente ainda resmungava. O sistema bancário mexicano era moderno, mas tudo lá fora era tão caótico. Voltando ao apartamento à tarde, o ar parecia ainda mais quente e seco. Eu estava exausto quando entrei no elevador e abri a porta do meu apartamento. O jato de ar frio do ar-condicionado me atingiu. Tirei meu casaco, joguei-o no chão e me joguei no sofá, ligando a TV para assistir às notícias da França. A inflação ainda estava alta. Meu filho não retornou à ligação. Senti-me solitário, mas me recusei a aceitar. Levantei-me, fui até a cozinha, peguei uma cerveja gelada na geladeira, bebi de um gole só e fui para a varanda. Olhando para a rua, o trânsito ainda estava parado. O som das buzinas era incessante e o cheiro de comida subia. Bati a porta da varanda e murmurei. Definitivamente não consigo viver aqui. Naquela noite, decidi experimentar comida mexicana, como a representante havia sugerido. Ela me mandou uma mensagem. Senhor, você deveria experimentar o restaurante perto do seu apartamento. É delicioso. Desci. A rua estava repleta de barracas de comida, com fumaça saindo de suas grelhas. Escolhi uma mesa e pedi uma tigela de pozole e um prato de tacos ao pastor. A garçonete sorriu. Um momento, senhor. A comida foi servida rapidamente. Era picante, rica e gordurosa. Consegui comer 2 mordidas antes que meu estômago começasse a revirar. Tão picante, resmunguei, mas continuei comendo porque estava com fome. Naquela noite, tive uma diarreia severa. Corri para o banheiro várias vezes, o suor escorria pelo meu corpo como se eu tivesse tomado banho, e meu estômago doía com cãibras. Caí no chão frio do banheiro, agarrando meu estômago. A comida mexicana é perigosa, pensei. Liguei para a representante às 2 da manhã. Ela atendeu imediatamente. Senhor Laurent, o que há de errado? Contei a ela o que estava acontecendo. Ela disse com urgência. Vou levá-lo ao Hospital Internacional próximo. Espere por mim. Menos de 10 minutos depois, ela chegou em seu carro particular. O Hospital Internacional era grande, limpo e fresco por causa do ar-condicionado. A enfermeira da recepção sorriu amplamente. Bom dia, senhor. O senhor está com dor de estômago, certo? Ela me levou para a sala de emergência. O médico me examinou rapidamente. Apenas um caso leve de intoxicação alimentar, senhor. Vamos colocá-lo no soro. Fiquei surpreso. Quanto vai custar? A enfermeira sorriu. É grátis, senhor. Seu cartão prioritário do Visto Gold cobre tudo. Nós cuidamos especialmente de nossos membros. Meu queixo caiu. Em Paris, um tratamento como este seria incrivelmente caro. Enquanto eu estava no soro, a enfermeira sentou-se ao lado da minha cama e me fez perguntas detalhadas. O que o senhor comeu, senhor? Estava muito picante? Ela sorriu o tempo todo, mesmo quando eu estava resmungando que a comida mexicana era muito picante. Ela riu levemente.
Da próxima vez, peça ao restaurante para usar menos pimenta. Os mexicanos adoram comida picante, mas pode ser ajustada. Olhei para o rosto dela. Seu sorriso não era forçado, não era por uma gorjeta. Vinha de uma sinceridade genuína. Senti uma sensação estranha. Foi a primeira vez que alguém que eu não conhecia se importou tanto comigo. No início da manhã seguinte, voltei para o meu apartamento, sentindo-me muito melhor. A representante me levou para casa. Descanse bem, Sr. Lauren, disse ela com um sorriso e foi embora. Entrei no elevador, sentei-me no sofá e olhei pela janela. O trânsito estava começando a se formar novamente. Mas desta vez, não resmunguei imediatamente. Pensei no sorriso da enfermeira. Talvez não fosse um sorriso falso, mas a solidão ainda me corroía. Abri meu telefone e olhei fotos antigas da família. Meus filhos pequenos, sorrindo com o pai. Lágrimas brotaram em meus olhos. Eles se esqueceram do pai, murmurei. Tanto dinheiro, mas ninguém se importa. Desliguei o telefone e sentei-me em silêncio no vasto quarto, o zumbido do ar-condicionado ecoando no silêncio. Naquela tarde, desci ao supermercado no complexo de apartamentos para comprar algumas coisas. Uma menina vendia flores na entrada, suas mãos pequenas segurando buquês de malmequeres vibrantes. Senhor, gostaria de comprar algum cempasúchil? Eles cheiram maravilhosamente bem, disse ela com um sorriso, seus olhos claros e brilhantes. Balancei a cabeça. Não, mas a menina continuou sorrindo. Tudo bem, disse ela, e foi embora. Observei-a ir. Seu sorriso me confundiu novamente. Naquela noite, não consegui dormir. Pensei na minha vida em Paris, na casa grande e fria. Aqui, era quente e caótico, mas havia sorrisos. Ri de mim mesmo. Você está ficando louco. Na manhã seguinte, a luz do sol era forte e brilhante. Acordei me sentindo mais revigorado do que o normal. O soro do hospital deixou meu corpo leve e meu estômago não estava mais revirando. Fui para a varanda, minha mão agarrando o corrimão, que já estava quente do sol da manhã. Olhando para a rua, o trânsito ainda estava denso. Mas desta vez, não resmunguei. O som das buzinas se misturava com a conversa das pessoas nas barracas de café da manhã. O cheiro de tamales e atole subia, tão perfumado que senti fome. Respirei fundo. É picante, mas cheira tão bem, murmurei e voltei para dentro. Senhora Helena bateu na porta na hora de sempre. Ela trouxe uma bandeja de café da manhã, ovos cozidos, pão bolilo torrado e café preto. Buenos dias, Sr. Lauren. Hoje fiz algo suave, como o senhor gosta, disse ela com um largo sorriso. Acenei com a cabeça. Obrigado. As palavras saíram da minha boca sem querer. Os olhos de Sra. Helena se arregalaram. Oh, o Sr. Lauren disse obrigado. O senhor deveria sorrir um pouco. Consegui um leve sorriso, mas no fundo, algo parecia diferente. Sra. Helena riu e foi fazer a limpeza. Comi o ovo cozido. O sabor simples e suave era perfeito, não picante o suficiente para queimar meu estômago. Depois do café da manhã, o telefone tocou. Era a representante. Sr. Lauren, seu pedido de visto Gold está quase concluído, mas precisamos corrigir um pequeno erro no Instituto Nacional de Migração. Vou levá-lo lá. Franzi atesta. Ainda não está pronto? A burocracia mexicana é tão lenta. Ela riu levemente e com calma. Senhor, nós mexicanos podemos ser lentos, mas somos minuciosos. Com certeza chegaremos lá. Suspirei, mas concordei. O carro da representante chegou, e o trânsito estava congestionado como de costume. É muito relaxante, disse ela. Achei agradável. A voz da cantora era suave, as letras sobre amor e vida cotidiana. Eu não entendi as palavras, mas a melodia acalmou minha alma. Chegamos ao Instituto Nacional de Migração no final da manhã. O prédio era grande e lotado. Resmunguei para mim mesmo. Está tão lotado. Provavelmente teremos que esperar o dia todo. A representante me levou a um balcão especial para estrangeiros com visto Gold. Um funcionário de meia-idade nos cumprimentou com um sorriso. Bem-vindo, Sr. Lauren. Tenho seu processo aqui, mas há um ponto que precisa de correção. Seu nome do meio deve corresponder exatamente ao seu passaporte. Ele explicou claramente em um inglês com sotaque, mas compreensível.
Assinei o formulário de correção. Ele sorriu. Tudo pronto. Por favor, aguarde mais 2 semanas e nós o enviaremos para o seu apartamento. Peço desculpas pela demora. Queremos ter certeza de que tudo está perfeito. Fiquei surpreso. 2 semanas é muito tempo. Ele riu. No México, somos lentos, mas cuidadosos. O senhor deveria sorrir um pouco e tudo ficará bem. Saindo do escritório, eu ainda reclamava com a representante. Tão lento, ter que esperar tanto tempo. Ela sorriu. Mas o funcionário foi muito atencioso, não foi? Ele até ligou para o senhor em casa. Fiquei em silêncio, lembrando de suas palavras. Era verdade. Em Paris, a burocracia era rápida, mas fria. Ninguém nunca ligou para se desculpar ou me explicar as coisas pessoalmente. Olhei pela janela do carro. O trânsito estava parado, mas o motorista do carro ao lado sorria e acenava para alguém. Balancei a cabeça. Que estranho. Naquela tarde, dei uma volta ao redor do meu prédio para digerir a comida. O ar estava quente e úmido, e eu suava profusamente. Passei por um pequeno mercado de rua. Uma barraca de frutas vendia mangas frescas, o cheiro doce enchendo o ar. Parei para comprar algumas. O dono da barraca sorriu. As mangas estão muito doces, senhor. Ele cortou um pedaço para eu experimentar de graça. Dei uma mordida. Era incrivelmente doce e delicioso. É muito bom, eu disse sem pensar. Ele riu. Viu? Os franceses também gostam. Comprei 1 quilo e sorri automaticamente de volta para ele. De volta ao meu apartamento, abri meu laptop para verificar minha conta bancária. A inflação na Europa ainda corroía minhas economias. As taxas de juros eram altas e meu dinheiro diminuía a cada mês. Aqui, o custo de vida era mais barato. O apartamento era luxuoso, mas as taxas de administração eram baixas. Pensei nas palavras de Jean-Pierre sobre uma nova vida. Mas a solidão permanecia. Liguei para minha filha. Papai está bem no México. Ela respondeu secamente. Ah, que bom, e desligou. Coloquei o telefone na mesa e sentei-me em silêncio, olhando para o Paseo de la Reforma. O fluxo de tráfego era constante, mas silencioso do meu andar alto. Naquela noite, Senhora Helena veio limpar. Ela viu meu rosto pálido. O senhor está triste, Sr. Laurent. Deveria dar um passeio no mercado noturno. É muito animado. Balancei a cabeça. Não, mas ela sorriu. Apenas experimente, senhor. Nós, mexicanos, adoramos sorrir e conversar. Depois que ela saiu, pensei no que ela disse. O sorriso dela, o sorriso do funcionário, o sorriso do vendedor de mangas. Eles não eram falsos. Naquela noite, deitei na cama pensando na burocracia lenta, mas atenciosa. Eu costumava pensar que lento era ruim, mas aqui, a lentidão permitia que as coisas fossem feitas com cuidado e com mais calor humano. Sorri para mim mesmo, no escuro. Talvez a lentidão não seja uma fraqueza. No dia seguinte, a representante ligou. O processo foi corrigido, senhor. O funcionário ligará para o senhor. Menos de 10 minutos depois, o telefone tocou. Era a voz do mesmo funcionário. Senhor Laurent, seu processo está concluído. Vou enviá-lo para sua casa por correio expresso. Peço desculpas pela demora. O senhor deveria sorrir um pouco. Ri alto. Obrigado. Ele riu comigo. Viu? Quando você sorri, o mundo se torna um lugar mais bonito. Desliguei, sentindo um alívio. O sistema era lento, mas eles me acompanharam pessoalmente, mostrando um nível de cuidado inimaginável em Paris. Fui para a varanda e olhei para o trânsito congestionado abaixo. Desta vez, sorri. Lento e constante, pensei. Mas, no fundo, a solidão ainda me corroía. Pensei nos meus filhos que não se importavam. Eu tinha muito dinheiro, mas ninguém com quem compartilhar. Fechei a janela e sentei-me no sofá. O zumbido do ar-condicionado ecoava no vasto silêncio. Na manhã seguinte, acordei me sentindo ainda mais revigorado do que antes. O sol da manhã entrava pela cortina fina, refletindo no piso de madeira polido. Levantei-me e fui para a varanda, minha mão agarrando o corrimão de ferro quente. Olhando para a rua, o trânsito ainda estava denso, mas o som das buzinas parecia menos áspero. A conversa das pessoas nas barracas de café da manhã era animada.
e o cheiro de atole e pão recém-assado subia. Respirei fundo. Ainda cheira a pimenta, mas não é mais desagradável. É perfumado, murmurei e voltei para dentro, abrindo um pouco a janela para deixar entrar a brisa fresca. Senhora Helena bateu na porta. Ela trouxe uma bandeja de café da manhã, bolilo torrado com geleia de manga e café preto quente. Buenos dias, Senhor Lauren. Hoje o senhor deveria experimentar a geleia de manga. É naturalmente doce. Seus olhos brilharam enquanto ela sorria. Peguei a bandeja. Obrigado, eu disse. Seus olhos se arregalaram. Oh, o Sr. Laurent está ficando cada vez mais educado. O senhor deveria sorrir bem largo. Sorri genuinamente pela primeira vez. Ela riu e foi passar o aspirador. Passei a geleia de manga no pão. O sabor doce e azedo era delicioso. Delicioso, eu disse baixinho. Depois do café da manhã, decidi tentar a comida mexicana novamente, mas com mais cautela desta vez. Desci a uma barraca de aparência limpa perto do meu apartamento. O dono sorriu. O que o senhor gostaria, senhor? Pedi um prato de tacos de carne. Por favor, só um pouco de pimenta. Pedi. Ele assentiu. Ok, senhor. A comida saiu rapidamente. Estava saborosa e não picante o suficiente para queimar minha garganta. Gostei, mais do que pensava que gostaria. Mas na metade do prato, meu estômago começou a revirar novamente. Corri de volta para o meu apartamento e para o banheiro. A diarreia foi pior do que antes. Meu estômago doía com cãibras e o suor escorria pelo meu corpo. Caí no chão frio do banheiro, agarrando meu estômago. A comida mexicana é realmente perigosa, gemi. Liguei para a representante e ela atendeu imediatamente. Sr. Lauren, o que há de errado de novo? Expliquei minha situação. Ela disse com urgência. Vou levá-lo ao mesmo hospital. Espere por mim. Menos de 10 minutos depois, ela chegou em seu carro para me levar ao Hospital Internacional. No caminho, o trânsito ainda estava congestionado, mas ela tocou música suave. Apenas relaxe, senhor. Acenei com a cabeça, o suor ainda escorrendo pela minha testa. No hospital, a mesma enfermeira me cumprimentou com um largo sorriso. Nos encontramos novamente, senhor. Diarreia de novo, certo? Ela me levou para a sala de emergência. O médico me examinou rapidamente. Intoxicação alimentar de novo, senhor. Mas está mais grave desta vez? Vamos colocá-lo no soro e dar-lhe alguns medicamentos. Perguntei. Quanto vai custar? Ela sorriu. É grátis, senhor. O cartão prioritário cobre tudo. Nós cuidamos especialmente de nossos membros. Meu queixo caiu. Em Paris, o custo de algo assim seria astronômico. Enquanto eu estava no soro, a enfermeira sentou-se ao lado da minha cama e me fez perguntas detalhadas. O que o senhor comeu, senhor? Tacos. Da próxima vez, lembre-se de pedir muito pouca pimenta. Ela sorriu o tempo todo, mesmo quando eu reclamava que a comida mexicana era muito picante e gordurosa e sempre me deixava doente. Ela riu levemente. Nós, mexicanos, adoramos sabores fortes, senhor. Mas pode ser ajustado. O senhor ficará bom logo. Deveria sorrir um pouco. Olhei para ela. Seu sorriso era caloroso e genuíno. Por que você tem que sorrir tanto? Perguntei a ela. Ela respondeu. Porque vejo que o senhor está com dor e queremos que se sinta à vontade. Sorrir torna tudo melhor. Fiquei em silêncio, pensando no meu antigo preconceito, que as pessoas sorriam por medo ou por dinheiro. Mas desta vez era diferente. Ela não me conhecia. Não estava recebendo gorjeta, mas ainda se importava. O médico entrou para me examinar. O Sr. Lauren está se recuperando rapidamente. O senhor pode ir para casa amanhã, disse ele com um sorriso. Acenei com a cabeça. Obrigado. A representante estava esperando do lado de fora. Como o senhor está se sentindo? Contei a ela o que aconteceu. Ela sorriu. Viu? Os hospitais no México são excelentes e são gratuitos para o senhor. Acenei com a cabeça. É verdade. Voltei para o apartamento à noite, meu corpo se sentindo mais forte. Entrei no elevador, sentei-me no sofá e olhei para o Paseo de la Reforma. O fluxo de tráfego era constante, mas silencioso. Pensei no sorriso da enfermeira. Não era um sorriso falso.
mas a solidão começou a me corroer mais pesadamente. Abri meu telefone para verificar as notícias de Paris. A inflação ainda estava alta. Meu filho não entrou em contato. Liguei para ele. Papai estava doente, tive uma dor de estômago. Ele respondeu, melhoras, papai, e desligou. Coloquei o telefone na mesa, lágrimas brotando em meus olhos. Eu tinha tanto dinheiro, mas estava tão sozinho. Fui para a varanda e olhei para o trânsito congestionado abaixo. O cheiro de comida subia. Desta vez, não fechei a porta. Naquela noite, deitei na cama pensando na comida mexicana. Era picante e me deixava doente. Era como a vida aqui, quente, caótica, mas com sorrisos genuínos. Sorri para mim mesmo no escuro. Talvez a picância tenha sua própria razão. No dia seguinte, recebi alta do hospital. A enfermeira acenou. Cuide-se, Sr. Lauren. Volte a qualquer momento. Ela sorriu amplamente. Sorri de volta. Obrigado. Senti um calor dentro de mim. Na manhã seguinte, acordei me sentindo leve. Meu corpo havia se recuperado totalmente da crise de diarreia. O soro e os medicamentos do hospital me fizeram sentir como uma nova pessoa. Levantei-me e fui para a varanda. O sol da manhã era suave, e minha mão repousava no corrimão de ferro quente. Olhando para a rua, o trânsito estava congestionado como de costume. O som das buzinas era um zumbido suave, e o cheiro de café e pão torrado do café abaixo se misturava com o aroma de flores frescas. Respirei fundo. Hoje está melhor, murmurei, e voltei para dentro, abrindo a janela para deixar entrar a brisa fresca. Senhora Helena bateu na porta. Ela trouxe uma bandeja de café da manhã com mingau de aveia, um ovo cozido e suco de laranja fresco. Buenos dias, Sr. Lauren. O senhor parece bem. Hoje fiz algo leve para o seu estômago, disse ela com um largo sorriso. Peguei a bandeja. Estou me sentindo melhor. Obrigado por me levar lá. Seus olhos se arregalaram e brilharam. Estou tão feliz. O Sr. Lauren parece muito mais animado. O senhor deveria sorrir mais vezes. Sorry, sinceramente. O que você estava dizendo sobre voluntariado? Senhora Helena riu com vontade. Ah, há um projeto aqui perto que ensina inglês para crianças órfãs. O senhor está interessado? As crianças são adoráveis e sempre sorrindo. Franzi a testa. Eu? Ensinando crianças? Mas, no fundo, a imagem da menina das flores com seu sorriso brilhante e claro brilhou em minha mente. Acenei com a cabeça. Deixe-me tentar. Senhora Helena ficou radiante. Maravilhoso. Vou levá-lo ao centro amanhã. As crianças estão esperando. Depois do café da manhã, dei uma volta sozinho ao redor do prédio. Ao passar pelo mercado, a menina das flores correu até mim. O senhor está aqui de novo. Está sorrindo tão largamente. Ela me entregou outro buquê de flores. Vai comprar hoje? Sorri. Claro. Paguei a ela. Ela riu alto. Obrigado, senhor. Até mais. Voltei com as flores, sentindo um calor no coração. Naquela tarde, a representante ligou. O visto Gold está finalizado. Foi enviado para o senhor. Recebi os documentos naquela noite, o cartão prioritário e uma lista de muitos privilégios. Mas não fiquei tão animado com eles quanto com a sugestão de senhora Helena. Abri meu laptop e pesquisei projetos de voluntariado para crianças órfãs. Sorri amplamente. Vamos tentar. No dia seguinte, senhora Helena me levou a um lar de crianças na periferia da cidade. O trânsito estava parado, mas ela me contou histórias sobre as crianças. As crianças aqui perderam os pais em acidentes, mas sorriem muito. Ouvi atentamente. Quando chegamos ao centro, o prédio era antigo, mas limpo. Um grupo de crianças correu para nos cumprimentar. Olá, senhor. Suas vozes claras ecoaram. Fiquei assustado, mas sorri de volta. Olá, crianças. A diretora do centro nos cumprimentou com um sorriso. Bem-vindo, Sr. Lauren. A senhora Helena nos disse que o senhor ensinaria inglês. Está certo? Acenei com a cabeça. Gostaria de tentar. Ela me levou a uma sala de aula. Mais de 10 crianças estavam sentadas e esperando, seus olhos brilhando. Olá, professor, disseram em uníssono. Sorri. Olá, crianças. Comecei ensinando palavras simples. Maçã.
As crianças riram e repetiram em uníssono: maçã, suas vozes claras e brilhantes. Ensinei a elas sorriso. Elas sorriram amplamente. Sorriso, sorri com elas. Uma menina chamada Sofia levantou a mão. Professor, o senhor está triste? Fiquei surpreso. Por que você pergunta? A menina sorriu. Porque o senhor fica mais bonito quando sorri. As crianças caíram na gargalhada. Lágrimas brotaram em meus olhos, mas sorri. Não, não estou mais triste. Ensinei por 2 horas. As crianças cantaram canções simples em inglês. Bati palmas junto. No final da aula, todas me abraçaram. Obrigado, professor. Por favor, volte. Abracei-as de volta, sentindo um calor avassalador. Senhora Helena sorriu. Viu? As crianças podem curar o coração. Voltando ao apartamento à noite, eu estava cansado, mas feliz. Coloquei o buquê de malmequeres que as crianças me deram na mesa. O doce perfume encheu o ar. Abri meu telefone, tirei uma foto e enviei para meu filho. Papai está ensinando crianças órfãs. É muito divertido. Ele respondeu. Que bom. Mas não me senti mais triste. Naquela noite, deitei na cama pensando nas crianças. Seus sorrisos vinham verdadeiramente do coração, sem nenhuma ligação com dinheiro. Eu costumava pensar que o dinheiro podia comprar tudo, mas aqui, um sorriso não podia ser comprado. Era dado de graça. Sorri. Vou de novo amanhã. Uma semana depois, eu estava no centro todos os dias. Eu as ensinava, brincava com elas. As crianças me chamavam de Professor Laurent. Contei a elas histórias sobre Paris. Seus olhos se arregalaram. A Torre Eiffel é realmente tão alta? Sorri. Sofia perguntou. Professor, o senhor tem filhos? Fiquei em silêncio. Sim, mas eles não falam com o pai. A menina sorriu. Então nós, as crianças daqui, somos seus filhos. Abracei-a, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Comecei a mudar. Comprei doces para as crianças e ajudei a consertar seus brinquedos quebrados. A diretora do centro sorriu. O senhor Laurent mudou muito. Sorri. As crianças me ensinaram mais. Mas meu dinheiro ainda estava diminuindo. Verifiquei minha conta bancária. As altas taxas de juros na Europa corroíam minhas economias, mas o custo de vida aqui era baixo. Pensei, posso ficar aqui. Uma manhã, acordei com uma sensação de alegria. O sol da manhã era forte, mas não forte. O cheiro de malmequeres das crianças ainda pairava no quarto. Fui para a varanda, minha mão agarrando o corrimão de ferro quente. Olhando para a rua, o trânsito ainda estava denso, mas o som das buzinas era um zumbido suave. O cheiro de café da manhã das barracas de rua subia, perfumado e misturado com as risadas das pessoas no mercado. Respirei fundo e sorri amplamente. Hoje, vou ensinar as crianças. Murmurei e voltei para dentro, abrindo a janela para deixar entrar a brisa fresca das montanhas distantes. Senhora Helena bateu na porta. Ela trouxe uma bandeja de café da manhã com pão torrado, frutas frescas e café preto quente. Buenos dias, senhor Laurent. O senhor vai ao centro de novo hoje, não é? As crianças estão esperando, disse ela com um largo sorriso. Peguei a bandeja. Sim, obrigado. Ela sorriu. O senhor Laurent se tornou um professor regular. O senhor deveria sorrir mais vezes. Sorri sinceramente. Pode me levar no ônibus número 8? Quero experimentar o transporte público hoje. Seus olhos se arregalaram. Oh, maravilhoso. Depois do café da manhã, vesti roupas simples. Uma camisa polo e shorts. Senhora Helena me levou pelo elevador e caminhamos até o ponto de ônibus perto do apartamento. O trânsito estava parado, mas esperamos sob a sombra de uma árvore. O som das pessoas conversando era animado, uma mistura de suor e perfume barato no ar. Eu costumava resmungar que o trânsito era terrível, mas desta vez, sorri. Os mexicanos são tão pacientes. Senhora Helena sorriu. Estamos acostumados. Apenas sorria. O ônibus número 8 parou, já lotado de gente. Entrei e me segurei na barra de metal. Senhora Helena ficou ao meu lado. Segure-se firme. O ônibus começou a se mover. Estava lotado, mas todos sorriam uns para os outros. Um estudante ao meu lado gesticulou. Cuidado, senhor. Sorri. Obrigado. O ônibus ficou preso no trânsito por um longo tempo.
parando com frequência, mas ninguém reclamou. As pessoas conversavam alto, uma senhora idosa contando a alguém sobre seus netos. Um jovem jogava no celular, mas ainda sorria ao olhar pela janela. O cheiro de suor era forte, mas se misturava com o cheiro de comida da bolsa de alguém. Olhei pela janela. A cidade do México era caótica, mas cheia de vida. Prédios altos ficavam ao lado de igrejas antigas e ornamentadas. Motoboys zigue-zagueavam pelo trânsito. Eu costumava pensar que o trânsito era uma fraqueza, mas aqui era uma oportunidade para as pessoas conversarem, para sorrirem umas para as outras. Virei-me para a senhora Helena. Está lotado aqui, mas não solitário. Ela sorriu. Isso mesmo, senhor. Estamos todos juntos nisso. O ônibus parou no ponto perto do centro. As crianças estavam esperando no portão. O professor Laurent está aqui. Suas vozes claras ecoaram. Elas correram e me abraçaram. Sorri. Olá, crianças. Sofia levantou a mão. Professor, o que o senhor vai ensinar hoje? Sorri. Uma canção em inglês. Na sala de aula, as crianças sentaram-se ao meu redor. Ensinei-lhes Brilha, brilha, estrelinha. Elas cantaram junto, suas vozes claras ecoando. Brilha, brilha, estrelinha. Bati palmas junto. No final da canção, Sofia levantou a mão. Professor, o senhor estava triste no ônibus? Fiquei surpreso. Por que você pergunta? Ela sorriu amplamente. Porque nós, mexicanos, não somos solitários. Temos uns aos outros. E o Senhor nos tem, nós somos sua família. Naquele momento, fiquei em silêncio, olhando para os rostos das crianças, seus sorrisos claros e brilhantes, o calor de suas mãos pequenas segurando meu braço. Lágrimas brotaram em meus olhos. O professor tem filhos agora, sussurrei. Sofia me abraçou. Isso mesmo. Sorria, e o mundo se torna um lugar bonito. Senti como se tivesse sido atingido por um raio. A solidão que me corroía há tanto tempo, o desespero que uma vez me fez querer morrer, tudo se dissolveu naqueles sorrisos. Em Paris, o dinheiro podia comprar uma casa grande, mas não podia comprar afeto. Meus filhos não se importavam. Meus vizinhos não me cumprimentavam. Aqui, o ônibus número 8 estava lotado, mas cheio de calor humano. As crianças órfãs não tinham pais, mas tinham umas às outras, e me tinham como professor. Enxuguei minhas lágrimas e sorri amplamente. O professor não está mais solitário. As crianças comemoraram. Viva! Abracei-as com força, uma sensação de calor se espalhando profundamente em meu coração. A verdadeira solidão, pensei, não é estar sozinho, mas não ter ninguém que realmente o veja como você é. Aqui as crianças me viam como um professor, um pai, um amigo, não como um milionário francês rico, mas solitário. No final da aula, dei doces às crianças. Elas cantaram uma canção de agradecimento. Ao sair do centro, Senhora Helena estava esperando. Como foi? Sorri. Mudou minha vida. Ela riu com vontade. Viu? O sorriso mexicano é mágico. Peguei o ônibus número 8 de volta. O ônibus estava lotado, mas sorri e conversei com a pessoa ao meu lado. Um senhor idoso perguntou: De onde o senhor é, senhor? Respondi: França. Mas minha casa é aqui agora. Ele sorriu. Bem-vindo, senhor. De volta ao meu apartamento, abri meu laptop e escrevi um e-mail para meus filhos. Papai encontrou uma nova família. As crianças órfãs que ensino inglês me ensinaram mais. Entendi agora que a felicidade não é sobre dinheiro, mas sobre ser visto. Enviei sem esperar uma resposta. Naquela noite, deitei na cama sorrindo, pensando no ônibus número 8 lotado e nos sorrisos das crianças que me tiraram de um buraco profundo e escuro. Eu sabia o que precisava fazer a seguir. Na manhã seguinte, acordei com um senso de determinação sem precedentes. O sol da manhã era suave, e o cheiro de malmequeres das crianças ainda pairava no quarto, um calor se espalhando pelo meu coração. Fui para a varanda, minha mão agarrando o corrimão de ferro quente. Olhando para a rua, o trânsito ainda estava denso. O som das buzinas era um zumbido suave, e o cheiro de café da manhã era perfumado. Desta vez, sorri amplamente. Hoje é um novo começo. Murmurei e voltei para dentro, abrindo a janela para deixar entrar a brisa fresca das montanhas. Senhora Helena bateu na porta.
Ela trouxe uma bandeja de café da manhã com mingau de aveia, legumes cozidos no vapor e suco de laranja fresco. Buenos dias, Sr. Lauren. O senhor parece tão alegre hoje, sorrindo tão largamente, disse ela, seus olhos brilhando. Peguei a bandeja. Senhora Helena, tomei uma decisão. Vou vender tudo em Paris e me mudar para cá permanentemente. Os olhos de Senhora Helena se arregalaram. Sério? Que maravilhoso! As crianças ficarão tão felizes. Sorri. Isso mesmo. Vou comprar uma casa pequena em San Miguel de Allende, perto da natureza, e continuar ensinando as crianças. Ela riu com vontade. O Sr. Lauren mudou muito. Depois do café da manhã, abri meu laptop e entrei em contato com uma imobiliária em Paris para vender a grande mansão, incluindo todos os móveis. A representante na França ficou surpresa. Sério, Sr. Lauren? Aquela casa vale milhões de euros. Sorri. Sim, sério. Vou usar o dinheiro para comprar uma casa pequena no México e doar uma grande parte para o lar das crianças. Ela ficou em silêncio por um momento. Entendo. Vou cuidar disso para o senhor. Procurei casas em San Miguel de Allende. As imagens mostravam casas pequenas e coloridas aninhadas nas colinas, cercadas por vegetação. O preço era inferior a 10 milhões de pesos. Escolhi uma com um pequeno jardim nos fundos, perto de uma igreja e de uma escola. Liguei para minha representante no México. Comprei esta casa para mim imediatamente. Ela riu. Parabéns, senhor. O senhor terá uma vida tranquila. Naquela tarde, fui ao lar das crianças para lhes dar a notícia. O professor está se mudando para San Miguel de Allende, mas vou visitá-los todos os meses e convidá-los a visitar minha nova casa. As crianças comemoraram. Viva! O professor tem uma casa nova. Sofia me abraçou. O professor não está mais triste, certo? Sorri. Não mais, porque tenho vocês. A diretora do centro sorriu. Obrigado por sua doação. O dinheiro da venda de sua casa em Paris nos ajudará a construir uma nova sala de aula. Ajudei as crianças a desenhar a casa dos seus sonhos. Elas desenharam uma casa colorida com o professor Laurent, ensinando lá dentro. Lágrimas brotaram em meus olhos. A casa do professor é aqui com vocês. As crianças me abraçaram com força. Naquela noite, peguei o ônibus número 8 de volta. O ônibus estava lotado, mas sorri e conversei com a pessoa ao meu lado. Uma senhora idosa perguntou: "De onde o senhor é, senhor?" Respondi: "Paris, mas minha casa é no México agora." Ela sorriu. "Bem-vindo, senhor." De volta ao meu apartamento, comecei a fazer as malas. Vendi a maior parte dos móveis luxuosos, guardando apenas fotos antigas da família e os buquês de malmequeres das crianças. Escrevi uma carta para meus filhos. Papai vendeu a casa em Paris e comprou uma casa pequena em San Miguel de Allende. Papai encontrou a felicidade verdadeira com as crianças órfãs e os sorrisos do México. Por favor, venham me visitar, se quiserem saber o que é a felicidade. Enviei por correio sem esperar uma resposta. Naquela noite, deitei na cama pensando na minha decisão de vender tudo na França. Uma casa grande e milhões de euros me compraram apenas solidão. Aqui, uma casa pequena estava cheia de sorrisos. Sorri. Isso é certo. 2 semanas depois, a casa em Paris foi vendida. O dinheiro foi transferido. Comprei imediatamente a casa em San Miguel de Allende. Uma casa térrea, colorida, com um jardim verdejante, com vista para as colinas. Mudei-me para lá e comecei a ensinar inglês para crianças órfãs em um centro próximo todos os dias. As crianças me chamavam de Professor Lauren. Cultivei vegetais e criei galinhas. A vida era simples, mas plena. Liguei para a senhora Helena. Estou tão feliz. Ela riu com vontade. Viu? O sorriso mexicano mudou sua vida. 1 ano passou rapidamente. Eu estava em frente à minha pequena e colorida casa em San Miguel de Allende, com a mão no corrimão de ferro forjado, olhando para os campos verdes. O sol da manhã era suave. O cheiro de malmequeres que as crianças enviaram ainda pairava na casa. As galinhas cacarejavam em seu galinheiro e o som das crianças da escola próxima era animado. Respirei fundo e sorri amplamente. Este é o meu verdadeiro lar, murmurei e voltei para dentro, abrindo a janela para deixar entrar a brisa fresca das colinas. Toda manhã,
eu acordava para trabalhar no meu jardim, cultivando vegetais orgânicos, vagem e tomates vermelhos maduros. Eu regava as plantas, minhas mãos sujas de terra, mas meu coração estava cheio de alegria. As crianças órfãs do centro próximo vinham ajudar. Professor Laurent, o senhor vai nos ensinar uma nova canção hoje? Sofia, agora um pouco mais velha, perguntou com seus olhos claros e brilhantes. Sorri. Claro. Venham aqui. Sentamos em um círculo sob a sombra de um jacarandá e cantamos canções em inglês e espanhol. As crianças caíram na gargalhada. O professor fica mais bonito quando sorri. Eu escrevia para meus filhos todos os meses. Papai está em San Miguel de Allende, ensinando crianças órfãs, cultivando vegetais e criando galinhas. Entendi agora que a felicidade verdadeira não é sobre dinheiro, mas sobre ser visto como você é. As crianças aqui me veem como um professor, um pai, um amigo. Por favor, venham me visitar. Pela primeira vez, meu filho respondeu: Você parece verdadeiramente feliz, papai. Minha filha me ligou pela primeira vez em um ano. Papai, quero ir visitá-lo. Lágrimas brotaram em meus olhos. Venha logo, minha querida. Um dia, meus filhos realmente vieram. O avião deles pousou na cidade vizinha e eles ficaram maravilhados em frente à minha pequena e colorida casa. Papai, esta é a sua casa? Sorri amplamente. Sim, meu verdadeiro lar. Caminhamos pelo jardim. As crianças órfãs vieram cumprimentá-los. Olá, disseram timidamente. Minha filha ficou surpresa. As crianças são tão adoráveis. Levei-os ao centro e ensinamos canções às crianças juntos. Meu filho sorriu. Você mudou muito, papai, respondi. As crianças me ensinaram. Naquela noite, sentamos ao redor da mesa de madeira para o jantar. Um prato de legumes refogados do jardim, ovos de nossas galinhas. Meus filhos comeram com vontade. Isso é mais delicioso do que em Paris, papai. Sorri, isso mesmo. A felicidade é o que você faz com suas próprias mãos. Conversamos por muito tempo. Eles me contaram sobre seu trabalho. E eu lhes contei sobre as crianças. Eu já estive tão solitário que quis morrer, mas os sorrisos do México me trouxeram de volta. Naquela noite, meus filhos dormiram na minha casa. Sob a lua cheia, fiquei na varanda, olhando para as colinas. Obrigado, México, sussurrei. Uma brisa suave trouxe uma sensação de paz. Nos anos seguintes, construí uma pequena casa de hóspedes ao lado da minha para ensinar inglês para crianças órfãs e crianças das áreas rurais. Usei o dinheiro da venda da minha casa em Paris para construir salas de aula e uma biblioteca. As crianças vinham estudar todos os dias, seus rostos radiantes de sorrisos. O professor Laurent é nosso herói. Sorri. Vocês são os verdadeiros heróis. Ocasionalmente, eu visitava a cidade do México e pegava o ônibus número 8 para ver a senhora Helena. Senhor Laurent, o senhor parece muito mais jovem, ela dizia com um sorriso. Eu ria com vontade. O sorriso mexicano é mágico. Escrevi um pequeno livro, De Paris a San Miguel de Allende, O Sorriso Verdadeiro, sobre a jornada da minha vida de um milionário solitário a um professor voluntário. As crianças fizeram as ilustrações. Cada página estava cheia de largos sorrisos. O livro se tornou um best-seller entre os europeus que consideravam se mudar para o México com um visto gold. Hoje, estou em frente à minha casa colorida, observando as crianças brincarem no jardim. Meus filhos me visitam com mais frequência. Minha nova família está completa. Juntei as mãos e olhei para o céu. Obrigado por me trazer aqui. Minha vida mudou para sempre. Do meu preconceito de que tudo era trânsito, sujeira e lentidão, passei a perceber que o trânsito era uma oportunidade para conversar. A lentidão era uma forma de cuidado atencioso. A comida picante era o sabor da vida, e o sorriso não era falso, mas o coração do México. Eu sou Laurent Dubois, um francês que encontrou seu verdadeiro lar no México. O sorriso verdadeiro torna tudo possível.